A escuderia de Maranello finalmente revelou aquilo que todos os especialistas já suspeitavam, mas que permanecia como um segredo bem guardado nos bastidores. Essa admissão pode revolucionar completamente nossa percepção sobre o desenrolar da temporada 2025 da categoria máxima do automobilismo mundial. Fred Vasseur decidiu ser transparente sobre as verdadeiras razões que explicam as adversidades enfrentadas pela tradicional equipe italiana ao longo deste ano. Porém, questiona-se se essa revelação tardia ainda possui poder para resgatar as aspirações pelo campeonato. E o ponto crucial permanece: qual será o impacto real nas possibilidades de Lewis Hamilton alcançar seu histórico 8º título mundial? É fundamental compreender o cenário que qualquer admirador da Fórmula 1 deve assimilar para avaliar a magnitude desta situação problemática. A Ferrari iniciou 2025 carregando enormes expectativas. Vale lembrar que ficaram apenas 14 pontos atrás da McLaren na disputa pelo Campeonato de Construtores de 2024. Apenas 14 pontos separaram a glória do fracasso. Uma margem tão reduzida que qualquer decisão estratégica superior, qualquer parada nos boxes mais eficiente, qualquer conquista de pole position adicional teria reescrito completamente o desfecho. Diante disso, como reagiu a Ferrari? Optaram por reformular inteiramente o conceito do monoposto para esta derradeira temporada sob as atuais regulamentações. Tratou-se de uma escolha audaciosa ou de um ato de desespero? Os resultados que presenciamos respondem eloquentemente por si mesmos. A primeira indicação de que havia algo fundamentalmente problemático surgiu logo no início da temporada, durante o Grande Prêmio da Austrália. A equipe técnica de Maranello constatou que o assoalho do veículo operava em uma proximidade alarmante com o asfalto. Não se tratava de um ajuste técnico secundário passível de correção imediata, mas sim de uma questão estrutural que comprometia toda a concepção aerodinâmica do carro. É como erguer um edifício e constatar que os alicerces apresentam fissuras desde o princípio. Essencialmente, foi exatamente isso que ocorreu com a Ferrari. Contudo, o cenário mais adverso ainda estava por se materializar, de uma maneira que nenhum especialista poderia antecipar. No Grande Prêmio da China, o pesadelo ganhou contornos espetaculares e humilhantes. Lewis Hamilton, o heptacampeão mundial que se transferiu para Maranello precisamente para conquistar seu 8º título e consolidar definitivamente seu status como o maior piloto da história, triunfou na corrida sprint partindo da pole position. Era precisamente o tipo de performance que alimentava os sonhos dos tifosi com o retorno aos tempos gloriosos da escuderia italiana. 24 horas mais tarde, a realidade se impôs de forma brutal. Hamilton foi excluído devido ao desgaste excessivo da prancha de proteção. Charles Leclerc também perdeu sua classificação por estar com o monoposto abaixo do peso mínimo estabelecido pelo regulamento. 2 exclusões no mesmo fim de semana. Quando foi a última ocasião em que testemunhamos algo tão devastador na Fórmula 1? Chegamos agora ao aspecto mais revelador e intrigante de toda esta narrativa. Vasseur confessou que essas desqualificações na China desestabilizaram completamente a Ferrari, gerando um efeito cascata que perdura até os dias atuais. A equipe se viu obrigada a elevar a altura do carro, estabelecendo uma margem de proteção que sacrifica desempenho puro em prol do cumprimento regulamentar. E aqui reside o dado mais doloroso. Cada milímetro de elevação do solo representa posições perdidas no grid de largada. É uma matemática impiedosa e inexorável. Maior segurança significa menor velocidade. Menor velocidade resulta em menos pontos, e menos pontos equivale a campeonato perdido. A situação se torna ainda mais dramática quando examinamos as repercussões práticas.
Hamilton e Leclerc receberam orientações específicas para diminuir a intensidade do acelerador nas retas mais longas, uma técnica denominada Lift and Coast, justamente para preservar a prancha do carro contra desgaste excessivo. Imagine dois dos talentos mais excepcionais do grid atual sendo forçados a conter o ímpeto quando deveriam estar atacando com máxima intensidade. É comparável a ter Messi atuando com os pés acorrentados, ou Federer jogando tênis com uma raquete danificada. A escuderia italiana tentou solucionar o problema através de uma significativa atualização na suspensão traseira, implementada no Grande Prêmio da Bélgica no mês anterior. Deveria representar a solução definitiva que finalmente permitiria aos pilotos explorarem todo o potencial real do monoposto. Os engenheiros demonstravam confiança de que haviam descoberto a fórmula para liberar a performance que estava sendo desperdiçada corrida após corrida. Porém, na Hungria, algo inusitado e inquietante se manifestou. Leclerc obteve a primeira pole position da Ferrari na temporada, demonstrando que o carro possuía velocidade quando todas as variáveis funcionavam harmoniosamente. Entretanto, durante a corrida, perdeu ritmo de forma enigmática e inexplicável, possivelmente devido ao aumento da pressão dos pneus para proteger o assoalho. O problema não apenas persiste, como aparenta estar evoluindo e se tornando progressivamente mais complexo de solucionar. Vasseur demonstrou honestidade implacável sobre as adversidades enfrentadas pela equipe, algo incomum no ambiente diplomaticamente cauteloso da Fórmula 1. Ele reconheceu que a Ferrari perdeu totalmente o direcionamento após as desqualificações na China, enfrentando questões de qualidade e execução que prejudicaram múltiplos fins de semana consecutivos. Declarou que a McLaren é visivelmente superior no gerenciamento de pneus, especialmente em condições desafiadoras como chuva ou temperatura elevada. E aqui está a informação que realmente fere o coração de qualquer tifoso. A Ferrari ocupa a segunda colocação no campeonato de construtores, porém com uma diferença colossal de 299 pontos para a McLaren. É uma lacuna tão monumental que parece praticamente impossível de ser superada com apenas 10 corridas remanescentes no calendário. A admissão de Vasseur desvenda algo mais profundo e inquietante sobre a essência da Fórmula 1 contemporânea. Estes monopostos demonstram sensibilidade extrema à altura do solo, atingindo níveis de precisão quase obsessivos. Cada modificação milimétrica pode representar literalmente a diferença entre conquistar a pole position ou largar em sexto lugar. Como ele próprio expressou de maneira cristalina, se Leclerc tivesse sido apenas 2 décimos mais lento na classificação de Budapeste, teria partido em sexto lugar ao invés de primeiro. 2 décimos de segundo. Na Fórmula 1 atual, essa é a diferença microscópica entre a euforia absoluta e a frustração completa. O que mais causa admiração nesta história é como uma questão aparentemente técnica e específica pode desencadear uma sequência de eventos devastadora que compromete toda uma temporada de uma equipe tradicional como a Ferrari. A escuderia italiana não conseguiu concentrar-se adequadamente na preparação dos pneus para a classificação, nos procedimentos fundamentais de aquecimento, na estratégia de corrida, porque estava constantemente preocupada e temerosa de enfrentar nova desqualificação. É precisamente o tipo de perturbação mental e operacional capaz de destruir completamente o rendimento de qualquer equipe, mesmo contando com pilotos do calibre de Lewis Hamilton e Charles Leclerc nos cockpits. Vasseur reconheceu que conseguiram diminuir a diferença para os líderes para apenas 2 décimos nas últimas 3 ou 4 corridas, demonstrando que existe progresso real e mensurável sendo desenvolvido nos bastidores de Maranello. Mas a questão fundamental permanece: será suficiente para alterar o curso desta temporada? Com apenas 10 corridas restantes e uma diferença aproximada de 300 pontos,
A Ferrari necessita de algo próximo ao milagre esportivo para reconquistar o campeonato de construtores. E Hamilton, que chegou à Ferrari sonhando em finalizar sua carreira com o 8º título mundial e superar definitivamente Michael Schumacher, observa suas oportunidades históricas se desvanecendo gradualmente a cada fim de semana que transcorre sem vitórias consistentes. A questão central agora é determinar se a Ferrari conseguirá solucionar definitivamente esse problema persistente de altura do carro antes do encerramento da temporada, ou se precisará conviver com essa limitação técnica frustrante até a implementação das novas regulamentações. Porque uma verdade é absolutamente inquestionável na Fórmula 1. Não se pode conceder vantagens aos concorrentes diretos. Cada milímetro, cada décimo, cada detalhe técnico pode determinar campeonatos inteiros. A Ferrari assimilou essa lição da maneira mais dolorosa e custosa possível. Qual sua avaliação sobre toda essa situação? A Ferrari ainda mantém possibilidades matemáticas genuínas de recuperação nesta temporada? Ou essa confissão pública de Vasseur representa praticamente a certidão de óbito das ambições da escuderia italiana em 2025? Compartilhe sua perspectiva nos comentários e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar todas as análises aprofundadas sobre os bastidores mais reservados da Fórmula 1. Porque quando o assunto é a categoria máxima do automobilismo mundial, cada detalhe técnico possui poder para transformar completamente tudo.